Olá, pessoal do Opção Play. Dando seguimento às entrevistas com os candidatos a senadores em Goiás, estamos aqui com Marconi Perillo, que já foi senador, governador por 3 vezes e agora é candidato a Senado novamente. Marconi, bem-vindo. Obrigado, Natan. Obrigado a todos os seguidores do Opção, todos os que estão ligados à internet e que acompanham há tanto tempo a Opção, que é um dos jornais mais inteligentes aqui do Estado. Obrigado. Marconi, para começar, eu gostaria que você apresentasse algumas propostas que você considera que serão importantes caso você seja eleito. O Senado é a casa da federação, é a casa que representa os estados e os municípios. Portanto, é a casa alta do Congresso Nacional. Muito importante que as pessoas que estejam lá sejam experientes e sejam comprometidas com a nação. O Brasil passa por uma crise econômica, política, sem precedentes na sua história. Mais do que nunca, o papel do Senado será muito relevante para que algumas mudanças sejam feitas no nosso país. Eu começaria pela mudança do próprio Pacto Federativo. Uma das propostas primeiras minhas será a desconcentração de receitas que estão hoje todas em poder da União. O governo federal conta hoje com 72% de tudo que se arrecada de impostos e cobranças no país, sobrando para os estados e municípios cerca de 28%. Ocorre que o dinheiro do governo federal é gasto com dívida interna e com déficits previdenciário e outros. E as demandas do povo por saneamento básico, por estradas, ruas, segurança, saúde, educação, habitação, recaem quase sempre sobre os governos estaduais e os governos municipais. Sobretudo segurança, que hoje é de total responsabilidade dos governos estaduais. Então, a minha ideia é que a gente mude essa equação. Eu vou fazer uma pressão muito grande, sendo senador, para que estados e municípios tenham mais dinheiro para poder atender melhor as demandas da sociedade. A outra preocupação que eu tenho é em relação ao próprio tamanho do Congresso Nacional e das casas legislativas. Houve um tempo, sobretudo após a Constituinte de 46, em que o Senado brasileiro só tinha 2 senadores por estado. Voltou a ter 3 com o pacote de abril do governo militar. Mas é perfeitamente possível funcionar com 2 senadores por estado. Nos Estados Unidos é assim. Portanto, eu vou apresentar uma proposta reduzindo em 1/3 o número de senadores e em 1/3 o número de deputados federais, para que a gente possa ter economia e esse dinheiro possa servir para que o governo atenda demandas tão importantes como casas populares, geração de emprego e renda, segurança, saúde, educação. Também vou trabalhar muito para que o governo federal reduza a sua estrutura também. Nós não precisamos ter mais de 30 ministérios no país. A outra luta minha será o fim dos privilégios. A Previdência está quebrada hoje porque tem muita gente que ganha muito e se aposenta cedo, com salários muito altos. Não é mexer em aposentadoria de quem ganha pouco, é rever a questão previdenciária no aspecto do privilégio, porque a população pobre carrega nas costas toda essa alta burocracia do Estado e todos esses privilégios. Uma outra proposta, um outro projeto, será destinar parte das Forças Armadas para vigiar as fronteiras do Brasil com o exterior, com os países vizinhos. Nós temos fronteiras com 11 países aqui na América do Sul. E a droga, as armas contrabandeadas entram no Brasil por essas fronteiras que estão hoje completamente abertas, sem qualquer vigilância, sem qualquer segurança. Eu quero propor que pelo menos 1/3 das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, estejam vigiando as fronteiras nossas. Até porque 90% dos crimes que ocorrem hoje no país estão diretamente relacionados à guerra de facções, à guerra que existe entre traficantes, e mesmo até a guerra entre traficantes e consumidores. É um absurdo que a gente não tenha uma providência efetiva no sentido de coibir a entrada de drogas e de armas aqui no país. No meu governo, eu criei o chamado CODE, o Comando de Divisas, nas entradas de Goiás com os outros estados. Em menos de 5 anos, nós apreendemos mais de uma centena de toneladas de drogas, mais de 100 mil quilos e milhares de armas contrabandeadas. Se a gente fizer isso no país, com certeza, nós vamos devolver a paz
as famílias, principalmente as famílias trabalhadoras, que têm que sair cedo de casa, deixam os filhos, e muitas vezes esses filhos são cooptados pelos traficantes. E devolver a vida a esses jovens. 300 mil jovens morreram nos últimos tempos nessa guerra do tráfico de drogas. Então essa é uma outra proposta. Uma outra é que a União assuma parte do financiamento da segurança pública. Hoje só os governos estaduais são obrigados a investir em segurança. A minha proposta, a minha emenda é que haja uma vinculação e que 5% do dinheiro da União possa ajudar os governos estaduais a terem mais condições de melhorar salários e contratar mais policiais. Também vou trabalhar efetivamente para que o modelo de educação de Goiás, que se tornou o primeiro lugar no Brasil, com as escolas militares, com as escolas em tempo integral, com a valorização dos professores com currículo único, com as tutorias pedagógicas, possam chegar ao país e beneficiar a todos. E lutar para que a União coloque mais dinheiro no financiamento da educação. Hoje, quem financia, por exemplo, a educação nos municípios, geralmente são os estados, que enviam dinheiro do seu ICMS e a União devolve para os municípios como se fosse dela a União. Também há um outro problema que precisa ser enfrentado, que é a correção da tabela do SUS, do Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde passa muito pouco dinheiro para pagar consultas médicas, internação hospitalar, internação em leitos de UTI. Para se ter uma ideia, hoje se paga R$ 7,00 por uma consulta. Qual é o médico que vai trabalhar para ganhar R$ 7,00? Então é preciso corrigir. É o dinheiro do governo que paga essa hora, que é pouco. Que é muito pouco. O governo federal paga, por exemplo, por um leito de UTI, R$ 480,00. Mas ele custa para o dono do hospital R$ 1.500. Se o governo federal não ajudar para valer, não colocar o dinheiro de acordo com o que é necessário, a população vai continuar morrendo à míngua. Por mais que eu tenha feito hospitais de média e alta complexidade, como o GOL, o CREA, ou reaberto e colocado para funcionar e melhorado demais o HGG e outros, a população continua se sentindo pouco atendida, porque esses hospitais são regulados pelas prefeituras. Eles atendem pacientes na urgência, na emergência, ou politraumatizados, no caso do CREA, ou vítimas de AVCs e tal. As pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde, um posto de saúde, ou nos hospitais municipais, ou hospitais privados, têm muita dificuldade, exatamente porque as tabelas do SUS, o que o governo federal paga é muito baixo. Então são algumas ideias. Eu também vou trabalhar muito para que o microempreendedor individual, ou os pequenos e microempresários, tenham juros baratos. A minha ideia é de que quem tomar um empréstimo de até R$ 10.000 para abrir o seu pequeno negócio, não pague juro algum e tenha um crédito facilitado. Quem tomar até R$ 100.000 pagaria um juro pequeno, muito pequeno. Isso seria uma forma que o governo teria. Parecido com o que acontece com o Goiás Fomento aqui. Goiás Fomento e no Banco do Povo. Se você faz isso, você vai incrementar a economia, você vai dar condições a que uma família possa estruturar um pequeno negócio e ter condições de crescer na vida. Eu já vivi isso na minha vida, quando eu era menino, com a minha mãe e meu pai. A gente montava negócios pequenos com as economias que a gente fazia e geralmente dava certo, sempre crescia. Então, eu quero olhar muito pelas pessoas mais fracas, as famílias mais vulneráveis, mais pobres, para que eles também possam ter acesso ao mercado de trabalho através do próprio negócio, com políticas de juros baratos, para que eles possam abrir as suas portas e conseguirem dar conta de continuar com elas abertas. São grandes as propostas e a maioria eu vejo que está inclusa dentro da mudança do sistema do próprio funcionamento político brasileiro. Como você falou, tentar aumentar a quantidade de valor passado para os municípios e para os estados, que realmente hoje fica no âmbito federal. Muitos prefeitos, muitos governadores não conseguem todo o investimento que precisam. Então, isso precisa de um apoio para você conseguir vencer essa barreira. Tipo, você acha que terá poder no Senado para convencer essa mudança, ainda mais porque se trata outra, por exemplo, a diminuição de senadores no Congresso. Você acha que o que é preciso para conseguir transformar essas propostas em realidade, caso eleito? Olha, tanto no Senado quanto na Câmara, existe muita diversidade ideológica, política. Então, para se conseguir aprovar um projeto, 2 ou 10, assim, projetos expressivos, importantes para o povo, é preciso que o senador tenha credibilidade, tenha capacidade de diálogo, tenha experiência, seja respeitado. E eu acho que eu tenho essas condições para poder fazer consensos no Congresso e conseguir aprovar
projetos dessa magnitude. Quando eu fui senador, por exemplo, eu aprovei alguns projetos importantes. Fui eu quem presidiu a sessão histórica que aprovou o projeto do Ficha Limpa. Quase ninguém queria que aquele projeto fosse aprovado. Uma das vezes em que eu assumi a presidência, eu avoquei para mim. Disse, nós vamos votar hoje. E votamos. Porque eu tinha liderança lá e era uma pessoa respeitada. Um outro projeto importante ali para a região do entorno de Brasília foi a conurbação da tarifa telefônica. Antes, quem morava no entorno de Brasília e trabalhava na capital, quando ia ligar para casa, gastava interurbano. Eu consegui fazer a conurbação telefônica com o meu trabalho como senador da República. Hoje, todo mundo que vive no entorno de Brasília não tem que pagar interurbano para falar com Brasília. Eu também consegui a primeira emenda para a duplicação dessa rodovia de Goiânia até Rio Verde e Jataí. Além de outros projetos importantes que foram apresentados naquela época. Tranquilo. Marconi, vou mudar um pouco de assunto agora e olhar aqui para o cenário local referente às pesquisas. Como você tem visto, as pesquisas têm mostrado para governo o Zélton não tem ido bem e você na liderança. Como você enxerga esse cenário? Olha, infelizmente a gente tem pesquisa para todo gosto hoje. A gente tem institutos que vendem pesquisas. Isso é lamentável, é uma vergonha. O que aconteceu agora com a pesquisa Ibope foi uma vergonha. Vocês do Jornal Opção mesmo deram um furo de uma outra pesquisa, na mesma semana com números diferentes. Isso já aconteceu muito comigo, eu já fui muito prejudicado por pesquisas falsas e vendidas. Lamentavelmente ainda existe isso. Houve uma CPI para investigar pesquisas e essa CPI não foi para frente. Eu acho que o Congresso Nacional tem que dar essa contribuição à democracia ao fazer uma CPI e punir os culpados, as pessoas que realmente falseiam a verdade em relação à divulgação de pesquisas eleitorais. No caso dessa pesquisa que você citou, a diferença foi maior com o seu nome, foram 16 pontos percentuais de diferença. Exatamente. Mas também houve em relação ao governador. Na verdade, eles tiraram dele e passaram para o outro candidato adversário. Mas a verdade é que nós estamos acreditando muito no nosso trabalho, no trabalho da nossa base e no legado que nós deixamos para Goiás. Não há canto desse estado que não tenha investimentos e benefícios palpáveis dos nossos governos. Tanto benefícios sociais, infraestrutura, saneamento, habitação, estradas, duplicações, como também benefícios na geração de empregos. Nunca Goiás recebeu tantas indústrias, gerou tantas oportunidades como agora. Os hospitais nossos são hospitais de referência, os que nós fizemos, os que nós refizemos. A educação de Goiás é a número 1 do país. Então, assim, eu acredito muito no legado, no trabalho que nós fizemos e na garantia da continuidade de todo esse progresso, de todo esse trabalho através do governador Zélton. A nossa base também começou a entrar agora para valer na campanha. A gente percebe isso. Em alguns lugares onde o Zélton estava perdendo feio, já está ganhando a eleição, ou já está empatando. Então eu acho que nessas últimas 2 semanas esse movimento vai crescer e o Zélton irá para o segundo turno e aí nós vamos vencer a eleição no segundo turno. Isso praticamente já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, de como você tem visto o trabalho do Zélton depois que ele tomou posse como governador e o trabalho dele enquanto candidato. Ele é muito trabalhador, o Zélton, não tem preguiça, ele esteve ao meu lado nesses últimos quase 8 anos, aprendeu a conviver com a máquina, conhece bem da administração, sabe o que pode prometer, o que não pode, sabe das limitações financeiras que o governo tem e já começou esse período curto de tempo inovando, avançando, com um programa para eliminar filas para cirurgias, para exames, programa da segurança nos terminais e no Eixo Anhanguera, também o projeto da UEG em Rede, que vai levar cursos universitários a todos os cantos do estado através da internet. Ele apresentou agora uma proposta bastante exequível e que será muito importante para a continuidade do sucesso que nós já fizemos na educação, que é o mestrado para todos os professores. Então, eu acho que ele está indo bem. O problema é a falta de conhecimento, agora que ele está ficando mais conhecido por conta da televisão e da campanha eleitoral. Eu tenho muita animação e estou trabalhando duro por ele, por mim, pela Lúcia Vânia, pelo Alckmin e pela nossa coligação. Alguma das contestações que a gente recebe, e isso serve como quando você for responder, para falar do trabalho como político, é que muitos leitores reclamam que precisa melhorar muita coisa ainda, e eu como jornalista percebo o seguinte, nunca nada vai estar perfeito.
Então, o que você diria para o eleitor que reclama que ainda falta melhorar muito em comparação com o que já foi feito? Por exemplo, é que sempre vai precisar ser melhorado alguma coisa, porque é muito difícil agradar a todos. O que eu poderia dizer é que o eleitor precisa escolher bem. Não é escolher quem fala, quem xinga, quem grita, quem só mete o pau nos outros. Escolher quem tem condições de efetivamente fazer, quem já está fazendo. E outra coisa é comparar. Claro que a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas vamos ver como é que era antes. Antes de eu assumir o governo, como é que as coisas estavam em Goiás? O problema é que o jovem de 20 anos estava nascendo quando eu comecei a governar. O jovem de 30 tinha 10 anos naquela época. Então, é preciso conversar com os mais velhos, com as pessoas que viram o que aconteceu com Goiás depois que nós assumimos o governo. Essa comparação é inevitável. O problema é, de repente, se fazer uma mudança e aí não é resolver o que tem que resolver, é perder o que já conquistou. Isso aqui é o maior problema, o que é mais grave. Muitas vezes, às vezes, o sujeito promete dar o mundo e o fundo para todo mundo, mas depois não dá conta nem de manter as conquistas. Você tem uma conquista que nós implantamos aqui para valer, foi Pasgo em Dia, com os seus fornecedores, com os prestadores de serviços, funcionalismo público rigorosamente em dia, em todos os meus governos, 13º pago no mês do aniversário, 80 agências do VaptVupt, que revolucionou o serviço público em Goiás inteiro, 100 estações de tratamento de esgoto. Quando eu assumi o governo, só tinha 12. Então, assim, o que pode acontecer muitas vezes com uma mudança errada é não só não conseguir avançar, fazer mais, atender as demandas novas, mas perder o que já conquistou. Isso é que as pessoas precisam pensar e refletir. Entendi. Para finalizar a nossa entrevista, eu queria entender um pouquinho a sua decisão de voltar a ser candidato a Senado. E se você vê muita diferença em trabalhar no Executivo e no Legislativo, já que você esteve nos dois. E quais planos futuros, caso eleito, pretende ficar no Senado todo o mandato ou voltar a ser candidato a governador? Tem algum plano ou o foco é só o Senado agora? Bom, como eu queria sair do governo para dar chance ao governador Zé Ayrton e também para ser candidato, o natural seria uma candidatura a senador. Até pela experiência que eu já tenho de ter sido senador, um senador que atuou muito em Brasília. Mas eu não pretendo voltar, eu pretendo continuar lá em Brasília, ser senador pelos 8 anos, é o meu objetivo, e quero trabalhar muito pelo meu país. A maior motivação minha é ajudar o meu estado, as pessoas do meu estado, e ajudar o meu país. O Brasil nunca precisou tanto de pessoas experientes na gestão, experientes na política, capazes de aglutinar consensos do que agora. Ou a gente chega lá e trabalha com equilíbrio, com diálogo, trabalha com convergências em favor do Brasil, ou a situação do Brasil vai piorar muito. E eu não quero que a situação do Brasil piore, chegue ao ponto em que está a situação da Venezuela, ou ao ponto em que está chegando a Argentina. O Brasil é um país muito rico, de um povo trabalhador, criativo, talentoso, mas precisa de rumo. E a gente não pode dar qualquer rumo ao Brasil. Então, uma grande motivação que eu tenho é, estando no Senado, que vai exigir muita dedicação, são 8 anos, que eu possa contribuir com o meu país, como eu acho que ajudei muito a contribuir com Goiás nesses meus anos como governador. Gostem ou não gostem de mim, tem um legado, tem uma história, tem um trabalho que foi feito e que ninguém vai desconstruir. Acho que cabe só mais um pouquinho aí para a gente falar um pouco como você enxerga as eleições a nível nacional, visto que temos 2 candidatos bem extremos liderando as pesquisas, e se você considera que o eleitor tem que sair um pouquinho, o que você acha do eleitor sair um pouquinho dessa visão de presidente e lembrar que candidatos ao Senado e ao Congresso Nacional em geral, para deputado federal e senador, também são de extrema importância, porque muitos focam só ali no presidente e esquecem que o Senado e a Câmara dos... De fato, você tem razão, Natan. Se a gente não tiver bons congressistas, bons senadores e bons deputados, o presidente não vai dar conta de trabalhar sozinho. Para qualquer mudança que ele queira fazer, qualquer reforma, ele vai precisar do Congresso, vai precisar dos senadores e deputados. E se nós não tivermos lá senadores e deputados com espírito público, com espírito de brasilidade, com amor à nossa pátria, com certeza qualquer presidente vai ter muita dificuldade. Então é preciso prestar atenção sim em relação aos senadores, aos deputados, aos governos estaduais, porque no caso do Congresso Nacional, ali é que as coisas vão se resolver. Se for um Congresso ruim, qualquer presidente vai ter muita dificuldade.
Ainda mais num momento em que o país está muito polarizado entre os que são PT e os que são contra o PT. E isso, na minha opinião, representa um risco enorme, porque se acontecer de um dos dois lados ganhar, nós vamos sofrer muito. Um vai sofrer o boicote do outro. E vai ser muito ruim para nós, para a democracia, vivermos nesse estado de beligerância, esse estado de conflito, de guerra permanente. O Brasil precisa de paz, precisa de serenidade, de sensatez, para que a gente possa conseguir resolver as coisas que estão pendentes. Senão nós não vamos tirar o Brasil do atoleiro em que ele se encontra e levá-lo ao porto seguro tão fundamental para a volta dos empregos, da renda, dos investimentos, que também são importantes para a geração de empregos. E para a volta da normalidade na gestão e na política no país. Ótimo. Bom, Marconi, é isso. Obrigado por aceitar nosso convite e agradeço a sua presença. Eu agradeço pela atenção de vocês, pela gentileza dessa entrevista. Um abraço a todos os seguidores da Opção Online.